Vera Soares odiava acordar cedo, mas hoje acordou meia hora antes do despertador. O sol da manhã entrava pelas persianas, desenhando padrões bizarros na parede. A mulher de 30 anos espreguiçou-se na cama e sorriu. Em poucas horas estaria a voar em direção ao seu sonho. 2 semanas nas margens do mar Mediterrâneo. 2 semanas longe do escritório, dos relatórios e das reuniões intermináveis. 2 semanas com aquele que ela amava mais do que a própria vida. A mala já estava feita desde ontem. Vera levantou-se da cama e foi até ao espelho. Olhos castanhos olhavam para ela, com um brilho travesso. Cabelos longos e castanhos caíam sobre os seus ombros em ondas suaves. O bronzeado leve, obtido no solário, em antecipação às férias, tornava-a ainda mais atraente. Conseguiste, Vera. Agora mereces um pouco de felicidade, sussurrou ela ao seu reflexo. O telemóvel na mesa de cabeceira vibrou. Uma mensagem de André. Bom dia, meu amor. Vemo-nos no aeroporto. Balcão de check-in às 10h30. Mal posso esperar para ficarmos a sós. Vera sorriu. Cada mensagem dele fazia o seu coração bater mais rápido. André Costa, o marido da sua chefe, Irene, o homem com quem ela ia passar as férias dos seus sonhos. O romance deles começou há 6 meses, numa festa da empresa. Irene estava numa viagem de negócios e André foi à festa sozinho. Alto, com olhos cinzentos penetrantes e um sorriso encantador, ele atraiu imediatamente a atenção de Vera. Ela nunca pensou que se pudesse apaixonar por um homem casado, muito menos pelo marido da sua chefe. Mas depois de algumas taças de champanhe, começaram a conversar, e Vera viu nele uma alma gêmea, alguém que a compreendia verdadeiramente. Eu sou infeliz com ela, confessou André na altura. Há muito tempo que vivemos como vizinhos. A Irene só pensa no trabalho, na sua carreira. Ela não quer saber de mim. A partir daquela noite, tudo começou. Encontros secretos depois do trabalho, mensagens que apagavam imediatamente. Chamadas do telefone do trabalho, para não deixar rastros. Vera sabia que estava a agir de forma errada. Na empresa Nortrade, onde trabalhava como analista financeira há 5 anos, Irene Costa era a diretora-geral, a sua supervisora direta. A mulher autoritária, ambiciosa e sempre impecavelmente vestida, inspirava receio nos seus subordinados. Ninguém se atrevia a contradizê-la ou a questionar as suas decisões, mas o amor foi mais forte que o medo. Quando André propôs que fossem juntos para a Turquia por 2 semanas, Vera aceitou sem hesitar. Eles planearam tudo. Irene ia para uma conferência internacional em Singapura. 2 semanas de liberdade. 2 semanas em que podiam não se esconder e não ter medo de serem descobertos. Vera tomou um dash, vestiu um vestido de verão leve e maquilhou-se. Como joias, apenas uns brincos de prata, um presente de aniversário de André. Olhando para o relógio, percebeu que era hora de sair. O táxi já esperava à porta. A viagem até ao aeroporto demorou quase 1 hora. O trânsito na hora de ponta da manhã era normal para a metrópole, mas nem isso conseguia estragar o humor de Vera. Ela sentia-se mais feliz e livre do que nunca. O aeroporto estava barulhento e cheio de gente. Vera encontrou o balcão de check-in certo e parou, olhando em volta à procura de André. Ele ainda não tinha chegado. Ela olhou para o relógio. 10h20. Ainda tinha um tempo. O telemóvel vibrou novamente, desta vez uma chamada. Estou, respondeu Vera, esperando ouvir a voz de André. Vera Alexandra? Soou uma voz feminina desconhecida do outro lado da linha. É a Marina, da recepção da senhora Irene Viktorovna. Vera ficou tensa. Agora não. Não uma chamada do trabalho mesmo antes das férias. Sim, estou a ouvir. A senhora Irene Viktorovna pediu para informar que foram encontrados erros no relatório anual. Ela quer que fique e verifique todos os números mais uma vez antes de ir de férias. Mas o meu avião parte daqui a 3 horas, disse Vera confusa. Já estou no aeroporto. A senhora Irene Viktorovna disse que é muito urgente. Ela conta consigo. Vera sentiu um aperto no estômago. Era tão típico de Irene colocar o trabalho acima de tudo e exigir o mesmo dos seus subordinados. Diga à senhora Irene Viktorovna que não posso voltar. Tenho uma viagem paga e já fiz o check-in para o voo. Era mentira. Vera ainda não tinha feito o check-in, mas não podia deixar que o trabalho arruinasse os seus planos. Está bem, transmitirei a mensagem, respondeu a secretária secamente e desligou. Vera respirou fundo, tentando acalmar-se. Nada ia estragar as suas férias. Nem o trabalho, nem a Irene. Ela merecia isto. O telemóvel tocou novamente. Desta vez era André. Olá! Ela esforçou-se para que a sua voz soasse alegre e descontraída. Vera, temos um problema. A voz de André soava tensa.
A Irene cancelou inesperadamente a viagem a Singapura. Ela diz que encontrou algumas discrepâncias nos relatórios e quer tratar disso pessoalmente. Vera sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. O que queres dizer? Ela cancelou a viagem. Está no escritório? Sim, está lá agora. Vera, acho que ela suspeita de alguma coisa. Fez-me perguntas estranhas sobre os meus planos para estas 2 semanas. E o que lhe disseste? Que ia pescar com uns amigos. Mas ela parecia não acreditar em mim. Vera fechou os olhos. Tudo estava a desmoronar-se. O plano perfeito deles, as férias tão esperadas. Que vamos fazer? Não sei. Havia desespero na voz de André. Talvez devêssemos adiar a viagem? Vera sentiu uma pontada de desilusão. Esperamos tanto por isto, André. Vamos desistir no último momento? Vera, se a Irene descobre sobre nós. Eu simplesmente não posso arriscar agora. Um divórcio com ela destruir-me-ia financeiramente. Vera ficou em silêncio. Ela sabia que Irene era uma mulher muito rica. A maior parte dos bens adquiridos em conjunto estava em nome dela. André tinha dito muitas vezes que queria deixar a mulher, mas tinha medo de ficar sem nada. Está bem, disse Vera finalmente. Mas o que faço eu? Já estou aqui no aeroporto. Espera por mim, respondeu André. Eu vou aí e discutimos tudo. Quando? Daqui a 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Agora tenho de me encontrar com a Irene para não levantar suspeitas. Está bem, vou esperar, suspirou Vera e desligou. Ela ficou sozinha no meio do aeroporto barulhento, com uma mala e esperanças desfeitas. Vera afastou-se, encontrou um lugar vago junto à janela e sentou-se, a observar os aviões a descolar. Cada um deles levava consigo os sonhos e planos de alguém. O seu avião devia partir em 3 horas, mas agora ela não tinha a certeza se estaria a bordo. Passou meia hora, mas André não voltou a ligar. Vera verificou o telemóvel várias vezes, com medo de ter perdido uma chamada ou mensagem. Nada. Começou a ficar nervosa. E se Irene realmente suspeitasse de algo? E se o segredo deles tivesse sido descoberto? Vera estava tão absorta nos seus pensamentos que não notou uma jovem mulher a parar ao seu lado. Estava vestida com uma saia florida e uma blusa bordada. Cabelos escuros e encaracolados estavam presos num coque alto, e ao pescoço usava muitos colares de ouro com moedas. Uma rapariga bonita a aborrecer-se sozinha? Perguntou a desconhecida com um leve sotaque. Vera levantou os olhos. À sua frente estava uma jovem cigana. Era comum encontrar ciganos nos aeroportos, a oferecer para ler a sina ou simplesmente a pedir dinheiro. Estou à espera de um amigo, respondeu Vera secamente, esperando que a mulher se fosse embora. Um amigo, a cigana sorriu, mostrando dentes brancos e direitos. Ou um amante. Vera estremeceu. Como é que esta mulher podia adivinhar? Desculpe, mas não quero falar, interrompeu a cigana. Compreendo. Tens um segredo. Um grande segredo. Ela sentou-se ao lado de Vera, sem pedir licença. Ouve-me, beleza. Vejo problemas nos teus olhos. Vera quis levantar-se e ir embora, mas algo nas palavras da cigana fê-la ficar. Que problemas? A cigana pegou-lhe na mão. Os seus dedos eram quentes e secos. Vais voar com o marido de outra pessoa, disse ela em voz baixa. Pensas que o amas, mas ele está a levar-te para uma armadilha. Vera retirou a mão bruscamente. Quem é você? Quem a enviou? A cigana abanou a cabeça. Ninguém, beleza. Eu apenas vejo o que os outros não notam. E vejo perigo. Que perigo? Apesar do seu ceticismo, Vera sentiu um arrepio na espinha. Entrega o bilhete, disse a cigana com firmeza. Volta para o trabalho e dá uma vista de olhos ao teu gabinete. Lá encontrarás as respostas. Vera sentiu um nó na garganta. Quem é você? De onde sabe sobre o meu trabalho? A cigana sorriu enigmaticamente. Eu sei muitas coisas, beleza. Mas o importante agora não é isso. O importante é que voltes, senão será tarde demais. Ela levantou-se e, sem dizer mais uma palavra, desapareceu na multidão. Vera ficou sentada, atordoada com este encontro estranho. Como é que a cigana podia saber sobre ela e André? E que perigo as esperava? O telemóvel vibrou. Mensagem de André. Não posso ir. A Irene não me deixa sair. Parece que ela suspeita mesmo de alguma coisa. Vamos adiar a viagem. Desculpa, meu amor. Vera releu a mensagem várias vezes, sem acreditar nos seus olhos. Tudo estava a desmoronar-se. Todo o plano, todas as esperanças.
E então ela lembrou-se das palavras da cigana. Entrega o bilhete, volta para o trabalho e dá uma vista de olhos ao teu gabinete. Será que havia mesmo algo no escritório que ela precisava de saber? E se Irene não apenas suspeitasse, mas soubesse sobre eles? Vera respirou fundo e tomou uma decisão. Levantou-se, pegou na mala e dirigiu-se para a saída do aeroporto. O bilhete podia ser cancelado através da aplicação. O mais importante agora era descobrir o que se estava a passar. Apanhando um táxi, Vera deu o endereço do centro empresarial, onde ficava o escritório da Northtrade. Durante toda a viagem, não conseguiu livrar-se de um sentimento de ansiedade. As palavras da cigana ecoavam na sua cabeça como um aviso, uma profecia. Quando o táxi parou em frente ao edifício familiar, Vera hesitou por um segundo. Talvez tudo isto fosse uma tolice? Talvez não devesse acreditar numa vidente de ocasião no aeroporto. Mas a sua intuição dizia-lhe que estava a fazer a coisa certa. O segurança na entrada ergueu as sobrancelhas, surpreendido, ao ver Vera com a mala. Vera Alexandra não estava de férias. Esqueci-me de uns documentos, mentiu ela. Preciso de os ir buscar. Ah, entendo, acenou o segurança. Pode passar. Vera subiu no elevador até ao 12º andar, onde ficava o seu gabinete. O escritório estava silencioso. Era sexta-feira. Muitos saíam mais cedo. Ela esperava não encontrar Irene. Explicar a sua aparição súbita no escritório, com uma mala, seria demasiado complicado. A porta do seu gabinete estava fechada. Vera tirou a chave, abriu a porta e parou à entrada. À primeira vista, tudo parecia normal. A secretária junto à janela, o computador, uma pilha de papéis que não teve tempo de arrumar antes das férias. Mas algo estava errado. Ela sentia-o. Entrando cuidadosamente no gabinete e fechando a porta atrás de si, Vera olhou com mais atenção. E então notou, no teto, num canto quase imperceptível entre os elementos de ventilação, uma câmara. Pequena, preta, apontada diretamente para o seu local de trabalho. O coração de Vera começou a bater mais depressa. Por que é que havia uma câmara no seu gabinete? E quando é que foi instalada? Ela aproximou-se da secretária e ligou o computador. Enquanto o sistema arrancava, Vera continuou a inspecionar o gabinete. Debaixo da secretária, encontrou um pequeno dispositivo preso com fita cola. Era um microfone, um dispositivo de escuta. Meu Deus, murmurou Vera, sentindo um arrepio percorrer-lhes o corpo. Alguém aí estava a vigiar, a gravar cada palavra, cada movimento. O computador arrancou, pedindo a palavra passe. Vera digitou-a com os dedos a tremer, mas o sistema deu um erro. Palavra passe incorreta. Tentou novamente, verificando cuidadosamente cada letra. O mesmo resultado. Alguém mudou a minha palavra passe, percebeu Vera. Sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta. O que se está a passar? Os seus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta a abrir-se. À entrada estava Irene Costa, alta, esguia, com um penteado e maquilhagem perfeitos num fato de designer austero. Parecia, como sempre, impecável. Mas nos seus olhos, Vera viu algo novo, algo frio e perigoso. Vera? A voz de Irene soava surpreendida, mas Vera notou a falsidade nessa surpresa. Que surpresa, pensei que já estivesses no avião. Vera sentiu o sangue a subir-lhe às bochechas. Não sabia o que dizer. Eu tive de voltar. Houve problemas com os documentos. Até? Irene entrou no gabinete e fechou a porta atrás de si. E eu a pensar que era por causa do meu marido. Vera gelou. Irene sabia. Todo este tempo, ela sabia. Não percebo do que está a falar. Tentou ela manter a compostura. Irene riu-se, mas não havia um pingo de alegria no seu riso. Deixa-te disso, Vera. Eu sei de tudo. Do teu romance com o André, da vossa viagem planeada para a Turquia, de todos os vossos encontros e conversas. Ela apontou para a câmara no canto. Achas que sou assim tão estúpida que não ia notar o meu próprio marido a ter um caso com a minha subordinada? Andei a vigiar-te durante meses. Cada passo teu, cada palavra. Vera sentiu o chão a desaparecer debaixo dos seus pés. Todo este tempo eles estiveram expostos. Tudo o que ela e André consideravam ser o seu segredo era, na verdade, do conhecimento de Irene. Por quê? Foi tudo o que Vera conseguiu dizer. Por quê? Irene aproximou-se. Perguntas-me por que vigiei a mulher que dorme com o meu marido? Não. Vera abanou a cabeça. Por que permitiste que isto continuasse? Por que não me despediste logo? Por que não fizeste um escândalo ao André? Um sorriso estranho apareceu no rosto de Irene. Porque eu queria que vocês fossem mais longe.
Queria que se sentissem seguros, que acreditassem na vossa própria astúcia. E depois, ela fez uma pausa dramática. Depois, eu queria destruir-vos aos dois. Vera ficou paralisada. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Sabes o que é mais interessante? Continuou Irene, passeando pelo gabinete. Tu não és a primeira. O André já teve casos com outras funcionárias minhas, mas tu foste a mais persistente. Vera sentiu um aperto no peito. André nunca lhe tinha falado de outras mulheres. Ele tinha lhe assegurado que nunca tinha traído a mulher antes, que o amor deles era especial. Não acredito, sussurrou ela. Claro que não acreditas, sorriu Irene com desdém. Nenhuma de vocês acredita, até darem de caras com a verdade. Achas que és especial para ele? A única? Aquela por quem ele me deixaria para começar uma nova vida? Vera ficou em silêncio. Era exatamente isso que ela pensava. Era nisso que ela esperava. Pobre rapariga ingênua. Abanou Irene a cabeça. O André nunca me vai deixar. Sabes por quê? Porque ele é um cobarde e porque sem mim, ele não é ninguém. Fui eu que o criei. Quando nos conhecemos, ele não era ninguém, um simples gestor de vendas com um salário miserável. Fui eu que lhe dei os contactos, o dinheiro, o estatuto, e ele sabe disso perfeitamente. Vera sentiu náuseas. Será que tudo o que André lhe disse era mentira? Será que todas as suas promessas, todos os planos para o futuro, eram apenas uma forma de a levar para a cama? Se sabias de tudo, disse Vera lentamente, então por que não me despediste simplesmente? Para que instalar câmaras e microfones no meu gabinete? Irene sorriu, e esse sorriso fez um arrepio percorrer a espinha de Vera. Porque não se trata apenas do teu caso com o meu marido. Há algo mais importante. Ela levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. A Nortrad não é apenas uma empresa, Vera. É a minha vida. Construí-a do zero. Transformei-a num dos líderes de mercado. E não vou permitir que ninguém ponha em risco o que eu criei, mesmo que esse alguém seja o meu próprio marido. Vera franziu a testa sem perceber onde Irene queria chegar. Eu não ameacei a tua empresa. Eu apenas me apaixonei. Pelo meu marido, interrompeu a Irene. Talvez, mas também tiveste acesso a documentos financeiros que não devias ter visto. Vera lembrou-se de como, há alguns meses, André lhe tinha pedido para verificar alguns relatórios. Ele disse que Irene estava demasiado ocupada e lhe tinha delegado a tarefa, mas que ele não percebia nada de finanças. Vera não deu importância na altura. Afinal, ele era o marido da diretora e tinha o direito de solicitar tais documentos. Aqueles relatórios? Perguntou ela. Mas não havia nada de especial neles, resumos financeiros normais. Não exatamente, Irene virou-se para ela. Não notaste as discrepâncias? Números que não batiam certo? Vera tentou lembrar-se. Os relatórios eram volumosos, dezenas de páginas com tabelas e gráficos. Ela tinha os visto por alto sem entrar em pormenores. Não, parece-me que estava tudo em ordem. Felizmente para mim, acenou Irene. Caso contrário, teríamos uma conversa muito diferente. Ela aproximou-se muito de Vera. Ouve-me com atenção. Vais agora mesmo arrumar as tuas coisas e ir-te embora para sempre. Não te vou processar por roubo de informação comercial. Não vou destruir a tua reputação contando a toda a gente como dormiste com o marido da tua chefe. Vou simplesmente deixar-te desaparecer da minha vida. Vera sentiu uma onda de raiva a crescer dentro de si. Todas aquelas ameaças, toda aquela intimidação. Ela não merecia ser tratada daquela forma. E se eu não for embora? Perguntou ela em voz baixa. E se eu decidir ficar e lutar? Irene riu-se, mas os seus olhos permaneceram frios. Lutar com quem? Comigo? Não tens a menor hipótese, Vera. Esmago-te como um inseto. Ela tirou o telemóvel do bolso e mostrou o ecrã a Vera. Era um vídeo. Nele, Vera e André beijavam-se no seu gabinete. Tenho centenas de gravações como esta, disse Irene. Cada encontro vosso, cada conversa. Posso destruir-vos aos dois, se quiser. Vera olhava para o ecrã, incapaz de desviar o olhar. Eles estiveram mesmo expostos todo este tempo. E o André? Perguntou ela. Também o vais expulsar da tua vida? O André? Irene guardou o telemóvel. Não, com ele vou fazer diferente. Ele vai ficar comigo, porque sem mim ele não é nada. Ela dirigiu-se para a porta, mas parou à entrada. Tens uma hora para arrumar as tuas coisas e sair do escritório. Depois disso, a segurança receberá ordens para não te deixar entrar no edifício. E já agora, não tentes contactar o André. Ele não vai mais atender as tuas chamadas.
Irene saiu, deixando Vera sozinha no gabinete que se tinha transformado num centro de vigilância. Vera sentou-se na cadeira, sentindo as lágrimas a virem-lhe aos olhos. Tudo se tinha desmoronado. A sua carreira, a sua relação, as suas esperanças para o futuro, tudo se tinha transformado em pó. Pegou no telemóvel e marcou o número de André. O telemóvel chamou, mas ele não atendeu. Após o quinto toque, ativou-se o correio de voz. Vera não deixou mensagem. O que poderia ela dizer? Que Irene sabia de tudo, que os planos deles estavam arruinados, que talvez tudo o que houve entre eles fosse apenas mais uma diversão para ele. O seu olhar caiu sobre o computador. A palavra passe tinha sido alterada, mas talvez ela conseguisse entrar no sistema de outra forma. Vera tinha trabalhado no departamento de TI antes de se tornar analista financeira, e ainda se lembrava de algumas das suas antigas competências. Tirou uma pendrive da mala, que levava sempre consigo para o caso de uma emergência. Inserindo-a na porta USB, Vera executou um programa de recuperação. Poucos minutos depois, obteve acesso ao seu computador, contornando o sistema de autenticação padrão. Pelo menos isto funciona, pensou Vera, olhando para o ambiente de trabalho. Ela abriu o e-mail, mas descobriu que a maioria das mensagens tinha sido apagada. Parece que Irene ou alguém sob as suas ordens já tinha limpo a sua conta. Vera verificou as unidades de rede, os mesmos relatórios financeiros em que tinha trabalhado nos últimos meses. Tudo parecia normal, mas as palavras de Irene não lhe saíam da cabeça. Não notaste as discrepâncias, números que não batiam certo? Do que é que ela estava a falar? Vera abriu a pasta com os relatórios que André lhe tinha mostrado. Começou a verificar cuidadosamente cada número, cada fórmula nas tabelas. E então viu pequenas discrepâncias nos totais, despesas que não estavam devidamente documentadas, fundos transferidos para contas de empresas que não constavam da lista oficial de fornecedores. Meu Deus, sussurrou Vera. Isto são fraudes financeiras. Fraudes financeiras, soou uma voz atrás dela. Vera virou-se bruscamente. À porta estava André. Parecia exausto. A gravata estava desapertada, e o seu rosto mostrava desespero. André, o que se passa? Vera levantou-se, sem saber se devia ficar contente por ele ter aparecido ou se devia ter medo. Ele entrou no gabinete e fechou a porta atrás de si. A Irene está a lavar dinheiro através da empresa, disse ele em voz baixa, aproximando-se de Vera. Já há vários anos. Descobri por acaso, há 6 meses. Vera sentiu o sangue a pulsar-lhe nas têmporas. E não denunciaste a polícia? Não contactaste as finanças? André sorriu amargamente. Com que provas? Tudo está montado, de forma que os rastros levem a mim. Estou listado como diretor de várias empresas de fachada. A minha assinatura está na maioria dos documentos. A Irene organizou tudo na perfeição. Se o caso vier à tona, serei eu a responder. Vera olhava para André, incapaz de acreditar no que ouvia. Tudo era muito mais complicado e assustador do que ela pensava inicialmente. Foi por isso que me pediste para verificar aqueles relatórios, disse ela. Querias que eu descobrisse as fraudes? André acenou. Eu esperava que o teu olhar fresco notasse algo que eu tinha deixado escapar. Alguma prova que apontasse para Irene e não para mim, mas parece que não viste nada de suspeito. Eu não estava à procura, confessou Vera em voz baixa. Apenas olhei para os números gerais, sem entrar em pormenores. André suspirou pesadamente e sentou-se na cadeira à frente dela. Há quanto tempo é que ela sabe sobre nós? Perguntou Vera, olhando para a câmara no canto. Desde o início, respondeu André. Foi ela que arranjou tudo. Ela queria que eu começasse um romance contigo. Vera sentiu náuseas. O que queres dizer que tudo isto foi plano dela? André acenou. A Irene sabia que tinhas trabalhado em TI antes, que tinhas competências que poderiam ser úteis. Ela nomeou-te analista financeira de propósito, deu-te acesso aos relatórios e depois encarregou-me de me aproximar de ti. Vera olhou para ele sem acreditar nos seus ouvidos. Usaste-me? Todo este tempo estiveste apenas a seguir as ordens dela? Não. André inclinou-se para a frente. Sim, inicialmente era o plano dela. Mas depois apaixonei-me mesmo por ti, Vera. Juro, tudo o que houve entre nós foi real. Vera abanou a cabeça, sentindo as lágrimas a virem-lhe aos olhos. Como posso acreditar em ti agora, depois de tudo o que descobri? André estendeu a mão, tentando tocar-lhe, mas Vera afastou-se. Eu compreendo o que sentes, disse ele em voz baixa, mas agora temos de pensar em como sair desta situação. A Irene é perigosa. Ela não vai parar até nos destruir aos dois. Por que é que ela começou tudo isto?
perguntou Vera. Para que precisa de lavar dinheiro através da empresa? A Irene trabalha para pessoas que não gostarias de conhecer, respondeu André. A Nortrade é a plataforma ideal para legalizar fundos obtidos ilegalmente. Grande volume de negócios, muitos contratos internacionais, uma estrutura complexa de fluxos financeiros. A cobertura perfeita. Vera lembrou-se do rápido crescimento da empresa nos últimos anos, de como Irene encontrava sempre novos clientes e parceiros, de como alguns negócios eram fechados com uma rapidez incrível e em condições surpreendentemente favoráveis. E o que fazemos agora? Perguntou ela. Não podemos simplesmente ir embora. Ela não vai permitir. Eu tenho um plano, respondeu André, mas preciso da tua ajuda. Ele inclinou-se mais e falou quase num sussurro. Nos últimos meses, tenho reunido provas. Cópias de documentos, gravações de conversas, dados sobre transferências bancárias, tudo o que possa ligar as fraudes diretamente a Irene, e não a mim. Mas não é suficiente. Preciso de alguém com as tuas competências para aceder ao computador pessoal dela. O computador dela? Vera estremeceu. Isso é impossível. É mais protegido que o Pentágono. Não exatamente, sorriu André. Eu tenho as palavras passe dela. Espreitei uma vez enquanto ela as digitava. Mas há autenticação de 2 fatores, e preciso de alguém que consiga contorná-la. Vera ponderou. Do ponto de vista técnico, era possível. Ela podia criar um script que interceptaria o sinal de autenticação e lhes daria acesso temporário. Mas o risco era enorme. E como é que vamos entrar no gabinete dela? Perguntou Vera. Ela tranca-o sempre quando sai. Eu tenho uma cópia da chave, respondeu André. A Irene não sabe. Fila há muito tempo, para o caso de ser preciso. Ele olhou para o relógio. A Irene está agora numa reunião com investidores. Vai estar lá pelo menos 2 horas. É a nossa oportunidade. Vera hesitou. Tudo isto soava a um plano louco de um filme de crime. Invadir o computador de outra pessoa. Roubar informação confidencial. Se fossem apanhados, não escapariam à prisão. E depois? Perguntou ela. Suponhamos que conseguimos as provas. O que se segue? Entregamos-las ao Ministério Público e às Finanças, respondeu André. Anonimamente, claro. Deixamos que eles tratem da Irene e dos seus protetores. E nós, ele pegou na mão de Vera, nós poderemos começar uma nova vida. Juntos, como planeamos. Vera olhou para ele, sem saber se devia acreditar nas suas palavras. Depois de tudo o que descobrira, confiar em André era difícil, mas ela não tinha escolha. Irene já a tinha praticamente despedido, e sem trabalho e recomendações, encontrar uma nova posição seria muito difícil. Além disso, se não parassem as fraudes, não se sabia como tudo aquilo iria acabar. Está bem, disse ela finalmente. Eu ajudo-te, mas depois separamo-nos, para sempre. A dor brilhou nos olhos de André, mas ele acenou. Eu compreendo. Tens o direito de me odiar depois de tudo o que aconteceu, mas agora temos de agir em conjunto. Eles elaboraram um plano. Vera criaria um programa que permitiria contornar a autenticação de 2 fatores no computador de Irene. André levá-la-ia ao gabinete da diretora e ficaria de vigia para garantir que ninguém os incomodava. Eles copiariam todos os ficheiros necessários e sairiam sem serem notados. Vera abriu o portátil e começou a escrever o código. Os seus dedos voavam sobre o teclado. Apesar dos anos a trabalhar como analista financeira, não se tinha esquecido das suas competências de programação. Pronto, disse ela meia hora depois, fechando o portátil. Agora só precisamos de ligar isto ao computador dela e executar. André acenou. Então vamos! Quanto mais depressa começarmos, mais hipóteses temos de terminar antes do regresso da Irene. Eles saíram do gabinete de Vera e dirigiram-se ao elevador. O escritório estava praticamente vazio. Apenas alguns funcionários tinham ficado até mais tarde naquela sexta-feira. Ninguém prestou atenção a Vera e André a caminharem pelo corredor. O gabinete de Irene ficava no andar de cima, uma sala enorme com janelas panorâmicas e vista para a cidade. André tirou a chave e abriu a porta. Depressa! Sussurrou ele, deixando Vera passar à frente. O gabinete de Irene parecia a capa de uma revista de design de interiores. Mobiliário minimalista, quadros de artistas contemporâneos nas paredes, flores frescas em jarras e nenhum único papel a mais na secretária impecavelmente limpa. Vera aproximou-se do computador e ligou-o. Enquanto o sistema arrancava, ela olhou em volta, à procura de câmaras. Se Irene tinha instalado vigilância no gabinete de Vera, certamente haveria algo semelhante aqui. Não te preocupes, disse André, como se lesse os seus pensamentos. Não há câmaras aqui. A Irene é demasiado paranoica para permitir que alguém a observe. O computador arrancou, pedindo a palavra passe.
André inclinou-se e digitou a combinação de símbolos. O sistema aceitou a palavra passe, mas pediu imediatamente o código da aplicação de autenticação de 2 fatores. É a tua vez, disse André, afastando-se. Vera tirou a pendrive, ligou-a ao computador e executou seu programa. O ecrã piscou por um segundo, e, em seguida, o sistema saltou a etapa de autenticação de 2 fatores e carregou o ambiente de trabalho. És um gênio, sorriu André. Apenas sei como esta proteção funciona, respondeu Vera, sem tirar os olhos do ecrã. Temos pouco tempo. O que procuramos exatamente? Documentos sobre empresas offshore, tudo o que esteja relacionado com transferências internacionais e a correspondência pessoal da Irene com as pessoas da lista que te vou dar. Ele tirou um papel dobrado do bolso e entregou-o a Vera. Era uma lista de nomes e empresas, a maioria dos quais ela nunca tinha ouvido falar. Vera começou a procurar. Abria pasta após pasta, examinava ficheiros, copiava tudo o que parecia importante para um disco externo que André lhe dera. Olha, disse ela, abrindo outro documento. Isto é um acordo com uma empresa das Ilhas Caimão. Eles supostamente prestam serviços de consultoria, mas os valores são enormes. André aproximou-se e olhou por cima do ombro dela. Exatamente o que precisamos. Este é um dos principais esquemas de lavagem. O dinheiro vai para offshores, sob o pretexto de pagamento de serviços, e depois regressa, através de outras empresas, já como lucro limpo. Vera continuou a copiar ficheiros. Quanto mais encontrava, mais clara se tornava a imagem. A Nortrade era de facto usada como fachada para fraudes financeiras em grande escala. Milhões de euros passavam pela empresa, depositados em contas de empresas offshore e regressando através de um sistema complexo de transações. Isto é uma loucura, sussurrou Vera. Como é que ela conseguiu organizar tudo isto? A Irene não inventou isto sozinha, respondeu André. Atrás dela estão pessoas muito influentes, políticos, empresários, talvez até representantes do mundo do crime. Ela é apenas uma executante, embora receba a sua parte. De repente, Vera notou uma pasta com um nome invulgar, Projeto Fênix. Abriu-a e encontrou documentos que pareciam ainda mais suspeitos. O que é isto? Perguntou ela, mostrando o ecrã a André. Ele inclinou-se, examinando os ficheiros, e o seu rosto mudou. Meu Deus, sussurrou ele. Isto é ainda pior do que eu pensava. Ela planeia liquidar a empresa, retirar todos os ativos, levar a Nortrade à falência e desaparecer. Quando? Perguntou Vera, sentindo um arrepio. André abriu um dos documentos. A julgar por este gráfico, daqui a 2 semanas. Já está tudo pronto. O dinheiro será retirado através de empresas de fachada, os documentos falsificados e a culpa pela falência planeiam atribuir-lhe. Ele hesitou. A mim. Vera não podia acreditar no que ouvia. É por isso que ela reagiu tão calmamente ao nosso romance, por isso não fez um escândalo. Ela usou isso como mais uma prova contra ti. André acenou. Provavelmente. Imagina. O marido da diretora-geral, que tem um caso com uma funcionária, de repente vê-se envolvido em fraudes financeiras e na falência da empresa. O bode expiatório perfeito. Ele olhou para Vera. Tu também estás nesta lista. Eles planeiam culpar-nos aos dois. A tua assinatura está em vários documentos-chave relacionados com os relatórios financeiros. Vera lembrou-se de todos os papéis que assinara nos últimos meses. Nunca os lia com muita atenção, confiando em Irene e no departamento jurídico. Temos de copiar tudo isto, disse ela com determinação. E também precisamos de encontrar a correspondência dela. Se ela discutiu estes planos com alguém, será uma prova direta. Eles continuaram a procurar. André encontrou uma pasta com a correspondência pessoal de Irene e começou a ler os e-mails, enquanto Vera estudava os documentos financeiros. Aqui está, disse André de repente. Correspondência com um tal Sérgio Lopes. Ele menciona o Projeto Fênix e discute os detalhes da retirada de ativos. E aqui disse explicitamente como deitar as culpas para cima de mim e de ti. Vera olhou para o ecrã. Os e-mails eram um verdadeiro achado. Neles, Irene discutia abertamente o plano de falência da empresa e a retirada de fundos. Mencionavam-se valores, contas e datas específicas. É isto que precisamos, disse Vera. Com estas provas, podemos ir à polícia. André abanou a cabeça. Não tão depressa. Não sabemos quão influentes são as pessoas com quem a Irene está ligada. Se houver alguém nas forças da ordem entre eles, a nossa queixa pode simplesmente desaparecer, e nós ficaremos em perigo ainda maior. Então, o que fazemos? Perguntou Vera.
Eu tenho um amigo jornalista, respondeu André. Ele investiga esquemas de corrupção. Se lhe entregarmos cópias de todos os documentos, ele pode fazer uma reportagem que será impossível de ignorar. Vera acenou. Parecia razoável. Uma denúncia pública era mais segura do que uma queixa silenciosa à polícia. Então, copiamos tudo e saímos daqui, disse ela, inserindo o disco externo no computador. Eles começaram a copiar todos os documentos encontrados. O processo demorou alguns minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade. Vera olhava constantemente para a porta, com medo de que a qualquer momento ela se abrisse e Irene aparecesse. Pronto, disse ela finalmente, retirando o disco. Agora temos de garantir que não deixamos rastros. Ela fechou todos os ficheiros e pastas abertos, restaurou o ambiente de trabalho do computador ao seu estado original e desligou o sistema. Vamos embora, disse André, pegando-lhe na mão. Eles saíram do gabinete de Irene e André trancou a porta. O corredor continuava vazio. Desceram no elevador até o andar onde ficava o gabinete de Vera. E agora? Perguntou ela quando regressaram ao seu escritório. Agora temos de contactar o jornalista, respondeu André. E o mais depressa possível. Mas não daqui. Aqui não é seguro. Vera acenou. Olhou para a câmara no canto do gabinete. Quem sabe se Irene os estava a observar naquele preciso momento. Vou buscar as minhas coisas e vamos embora, disse ela. Viestes de carro? Sim, está no parque subterrâneo. Está bem, dá-me 5 minutos. Vera arrumou rapidamente os seus pertences pessoais na mala. As fotografias que estavam na secretária, a sua caneca favorita, alguns livros. Tudo o resto, o computador, os documentos, o material de escritório, pertencia à empresa. Estou pronta, disse ela, pondo a mala ao ombro e pegando na alça da mala com que viera do aeroporto. Eles saíram do gabinete e Vera trancou a porta. Pela última vez. Ela sabia que não voltaria mais àquele escritório. Independentemente de como toda esta história terminasse, a sua carreira na Northrad estava acabada. Desceram ao parque de estacionamento subterrâneo e aproximaram-se do carro de André, um BMW prateado. Ele abriu a bagageira para colocar a mala de Vera e, de repente, parou. O que foi? Perguntou Vera, notando como o seu rosto mudara. André levantou lentamente o olhar. Temos de sair daqui, imediatamente. Por quê? O que aconteceu? A bagageira está vazia, disse ele em voz baixa. Devia lá estar um saco com as minhas coisas. Eu ia contigo para o aeroporto, lembras-te? Tinha um saco com as coisas para a viagem. Vera sentiu um arrepio na espinha. Achas que a Irene esteve aqui? André acenou. Ela sabe que estou no edifício. Talvez até saiba que estivemos no gabinete dela. Nesse momento, ouviram o som da porta do elevador a abrir-se. Virando-se, viram Irene a sair para o parque de estacionamento, acompanhada por 2 homens grandes de fatos escuros. Corre! Gritou André, agarrando a mão de Vera. Eles correram em direção à saída do parque, deixando a mala junto ao carro. Vera ouvia os gritos de Irene e os passos pesados dos perseguidores atrás de si. O coração batia-lhe como um louco. O sangue latejava-lhe nas têmporas. Por aqui! André puxou-a para uma escada de emergência. Entraram na caixa da escada e começaram a subir rapidamente. De baixo, ouviam-se as vozes de Irene e dos seus companheiros, que também tinham entrado na escada. Por que estamos a subir? Perguntou Vera, ofegante. Precisamos de ir para a rua. Lá apanham-nos logo, respondeu André. A segurança na entrada, as câmaras de vigilância. A Irene já os deve ter avisado. Eles subiam cada vez mais alto, saltando degraus. Vera sentia os pulmões a arder por falta de ar. Os seus sapatos de salto alto não foram feitos para uma maratona destas. Para onde vamos? Perguntou ela, quando passaram pelo 15º andar. Para o telhado, respondeu André. De lá, podemos passar para o edifício vizinho. Lá, a segurança é outra, as câmaras são outras. Teremos uma hipótese de escapar sem sermos notados. Alcançaram o último andar e André empurrou a porta para o telhado. O ar da noite bateu-lhes no rosto. O sol já se estava a pôr, pintando os arranha-céus da cidade em tons dourados. Para ali! André apontou para a beira do telhado, onde se via uma ponte estreita que ligava o edifício deles ao centro empresarial vizinho. Eles correram em direção à ponte, mas de repente, a porta do telhado abriu-se novamente e os perseguidores apareceram. Irene ficou à entrada, enquanto os 2 homens se lançaram atrás deles. Mais depressa! Gritou André, empurrando Vera em direção à ponte. Ela pôs o pé na estreita estrutura metálica e parou. Embaixo, havia um abismo de 15 andares. Um passo em falso e ela morreria esmagada. Não consigo, sussurrou Vera, recuando. Tenho medo de alturas.
Vera, por favor. A voz de André soava desesperada. Não temos escolha. Eles estão a apanhar-nos. Ele tinha razão. Os homens já estavam a 20 metros deles e a diminuir rapidamente a distância. Vera respirou fundo e voltou a pôr o pé na ponte. Um passo, mais um passo. A ponte balançava ligeiramente sob o seu peso. Ela não olhava para baixo, apenas para a frente, para o telhado oposto, que parecia agora a única salvação. André seguia-a, olhando constantemente para trás. Os perseguidores alcançaram a ponte, mas pararam. Parece que também não estavam ansiosos por arriscar a vida numa estrutura instável. Quase lá, encorajou a André. Só mais um pouco. Eles percorreram os últimos metros e saltaram para a superfície sólida do telhado do edifício vizinho. Vera sentiu as pernas a fraquejar com o medo que passara, mas André amparou-a. Estiveste muito bem, disse ele. Agora temos de descer e sair daqui o mais depressa possível. Encontraram a porta da escada e desceram. Ao contrário do seu escritório, este centro empresarial estava praticamente vazio. O dia de trabalho já tinha terminado há muito. Chegaram ao rés do chão sem problemas e saíram por uma saída de emergência para uma rua lateral. E agora? Perguntou Vera quando se afastaram a uma distância segura do edifício. Ela ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. De manhã, ia para as férias dos seus sonhos e agora fugia de uma perseguição com provas de crimes financeiros na sua posse. Temos de encontrar um lugar seguro, respondeu André. A Irene não vai parar. Ela tem demasiado em jogo. Ele olhou em volta e acenou a um táxi que passava. O carro parou e eles entraram rapidamente. Para onde vamos? Perguntou o motorista. André deu uma morada nos arredores da cidade. É o apartamento de um amigo meu, explicou ele a Vera. Ele está no estrangeiro agora. Podemos ficar lá uns dias. Ninguém nos vai encontrar. Vera acenou em silêncio. Sentia-se esgotada. Demasiada informação, demasiados choques para um só dia. Aquilo que descobrimos, disse ela em voz baixa, não são apenas fraudes financeiras, pois não? É muito mais sério. André olhou pela janela para a cidade que passava. Sim, respondeu ele finalmente. A Nortrad é usada para lavar dinheiro de operações ilegais. Talvez até algo pior. A Irene é apenas uma parte da cadeia, mas uma parte importante. E tu sabias de tudo isto este tempo todo? Havia uma nota de censura na voz de Vera. Não tudo, abanou André a cabeça. Comecei a suspeitar de algo há cerca de 1 ano, quando notei estranhezas nos relatórios financeiros da empresa. Mas só obtive provas concretas há 6 meses. Foi nessa altura que... Ele hesitou. Foi nessa altura que o nosso romance começou, completou Vera por ele. A Irene encarregou-te de te aproximares de mim para que eu ajudasse a encontrar provas, não foi? André acenou, sem olhar para ela. No início, sim. Era o plano dela. Mas depois tudo mudou. Apaixonei-me mesmo por ti, Vera, e decidi usar a situação para encontrar uma forma de sair disto tudo, de me libertar da Irene e dos seus protetores. Vera olhava para o seu perfil, sem saber se devia acreditar nele. O coração dizia uma coisa, a razão outra. Por que não foste à polícia logo que encontraste as primeiras provas? Perguntou ela. Eu tentei, sorriu André amargamente. Contactei anonimamente um investigador que considerava honesto. 1 semana depois, ele morreu num acidente de carro. Um acidente, como escreveram nos jornais. Mas eu percebi que estava a lidar com pessoas muito perigosas e que o caminho direto não era uma opção. O táxi parou em frente a um prédio de apartamentos normal, nos arredores da cidade. André pagou ao motorista e eles saíram. O apartamento é no 7º andar, disse ele quando entraram no prédio. O elevador não funciona, teremos de ir a pé. Subiram as escadas e pararam em frente a uma porta metálica comum. André tirou um molho de chaves do bolso, escolheu uma e abriu a fechadura. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Mobiliário simples, decoração mínima, mas limpo e arrumado. Põe-te à vontade, disse André, fechando a porta com todas as fechaduras. Deve haver comida no frigorífico. O Máximo, o meu amigo, pediu-me para tomar conta do apartamento enquanto ele estivesse fora. Vera foi para a sala e sentou-se no sofá. Só agora percebeu o quão cansada estava, física e emocionalmente. Temos de contactar o teu amigo jornalista, disse ela. Quanto mais depressa lhe entregarmos os documentos, melhor. André acenou. Vou ligar-lhes agora mesmo. Não deste número. A Irene já deve estar a rastrear todas as chamadas. André removeu a tampa traseira do telemóvel, retirou o cartão SIM e partiu-o ao meio. O Máximo deve ter um telemóvel de reserva. Ele tem sempre um para emergências. Ele foi para o quarto
e começou a procurar nas gavetas. Vera ficou na sala, tentando processar tudo o que acontecera. A sua vida virara de cabeça para baixo num só dia. De manhã, era uma analista financeira de sucesso, a preparar-se para umas férias com o homem que amava. Agora, era uma fugitiva, com provas de crimes graves nas mãos e com pessoas influentes e perigosas no seu encalço, dispostas a tudo para que essas provas não se tornassem públicas. Encontrei! André voltou à sala com um telemóvel simples, de teclas. Um modelo antigo, mas funciona, e ninguém vai rastrear uma chamada a partir dele. Ele marcou um número e foi para a janela, falando em voz baixa, mas Vera ainda conseguia ouvir a conversa. Vitor, é o André. Sim, sei que é tarde. Ouve, tenho uma informação muito séria. Não por telefone. Amanhã. Tá bem, amanhã às 10.000, naquele café na Avenida da Liberdade. Percebi. Sim, não estarei sozinho. Obrigado. Até amanhã. Ele terminou a chamada e virou-se para Vera. O encontro é amanhã de manhã. O Vitor, jornalista de investigação, trabalha numa publicação independente. Vamos entregar-lhe todos os documentos e ele fará a reportagem. E depois? Perguntou Vera. O que será de nós? André sentou-se ao lado dela no sofá. E depois desaparecemos. Tenho algumas poupanças que a Irene não controla. Podemos sair do país, começar uma nova vida, em algum lugar onde não nos encontrem. Nós? Vera olhou para ele. Ainda achas que vamos ficar juntos depois de tudo o que aconteceu? A dor brilhou nos olhos de André. Eu compreendo os teus sentimentos, Vera. Enganei-te, usei-te, mas os meus sentimentos por ti são verdadeiros. Eu amo-te de verdade. Vera abanou a cabeça. Não sei em quem ou em que acreditar agora. Tudo o que eu pensava ser verdade revelou-se uma mentira. O meu trabalho, a nossa relação, até as minhas malditas férias. Tudo fazia parte de um grande jogo em que eu era apenas um peão. André queria dizer alguma coisa, mas Vera levantou a mão, parando-o. Primeiro, vamos resolver o que está a se acontecer. Entregamos as provas, garantimos a nossa segurança e depois decidimos o que fazer, separados ou juntos. Ele acenou, aceitando a sua decisão. Tens razão. O mais importante agora é sobreviver e levar a verdade às pessoas. O resto pode esperar. Vera levantou-se do sofá. Quero tomar um duche e descansar um pouco. Hoje foi um dia demasiado longo. Claro, André apontou para a porta à direita. A casa de banho é ali. Vou ver o que há para fazer para o jantar. Vera foi para a casa de banho, trancou a porta e encostou-se a ela. Só agora, sozinha, permitiu que as lágrimas lhe corressem pelo rosto. Tudo se tinha desmoronado. A sua carreira, a sua relação, os seus planos para o futuro. Tudo se tinha transformado em ruínas. Mas, algures bem no fundo, uma esperança persistia. Talvez deste caos nascesse algo novo, algo melhor. Talvez, através de todas estas provações, ela encontrasse o seu verdadeiro caminho. Vera lavou o rosto com água morna, limpando as lágrimas e a maquilhagem. O espelho refletia um rosto cansado com olhos vermelhos, mas nesses olhos já não havia desespero, apenas determinação. Eu vou conseguir, disse ela ao seu reflexo. Aconteça o que acontecer a seguir, eu vou conseguir. A manhã seguinte começou para Vera, com o cheiro de café acabado de fazer. Abriu os olhos e não percebeu imediatamente onde estava. Um quarto estranho, uma cama desconhecida. Depois as memórias voltaram. A fuga, a perseguição, o apartamento do amigo de André. Vera sentou-se na cama esfregando os olhos. Sentia-se exausta, apesar de ter dormido quase 10 horas. Demasiadas emoções, demasiado estresse. Levantou-se e saiu do quarto. André estava na cozinha, a preparar o pequeno almoço. Bom dia, disse ele, ao ver Vera. Dormiste bem? Nada mal, dadas as circunstâncias, respondeu ela, sentando-se à mesa. Que horas são? 8h30. Ainda temos tempo até o encontro com o Vitor. André colocou uma chávena de café e um prato com uma omelete à frente dela. Come, precisas de forças. Vera acenou e começou a comer. Só agora percebeu o quão faminta estava. Ontem, recusara o jantar, dizendo que só queria ir dormir. Temos um plano? Perguntou ela, bebendo um gole de café. O que vamos fazer depois do encontro com o jornalista? André sentou-se à sua frente com uma chávena nas mãos. Pensei nisso a noite toda. Precisamos de desaparecer por um tempo. Tenho conhecidos no estrangeiro que podem ajudar. Mas primeiro temos de sair da cidade discretamente.
Os aeroportos e as estações de comboio estarão certamente sob vigilância, observou Vera. A Irene conhece os nossos dados do passaporte. Pode rastrear as reservas. André acenou. Exatamente. Por isso vamos de carro. O Máximo tem um Ford antigo na garagem. Ninguém nos vai procurar nesse carro. Vera ponderou. O plano parecia arriscado, mas não parecia haver outras opções. E os documentos? Perguntou ela. O disco externo com os ficheiros? Está tudo comigo. André bateu no bolso da camisa. Não me separo dele por um minuto. Terminaram o pequeno almoço e começaram a preparar-se. Vera vestiu-se com roupas que encontrou no armário, provavelmente pertencentes à namorada de Máximo. As calças de ganga eram um pouco grandes e a t-shirt demasiado colorida. Mas não havia escolha. A sua própria roupa, um vestido elegante para as férias, não era a melhor opção para uma fugitiva. Às 9h30 saíram do apartamento. André estava tenso, olhando constantemente em volta. Desceram a garagem subterrânea, onde estava o velho Ford prateado. Aqui está o nosso transporte, disse André, abrindo a porta com a chave. Não é um Ferrari, claro, mas cumprirá a sua função. Entraram no carro e saíram da garagem. O café, onde o encontro com o jornalista estava marcado, ficava do outro lado da cidade. Achas que a Irene já apresentou queixa na polícia? Perguntou Vera, olhando pela janela para os edifícios que passavam. Duvido, respondeu André concentrado na estrada. É demasiado perigoso para ela. A polícia começaria a fazer perguntas, a investigar. O mais provável é que ela use os seus contactos para nos encontrar por vias não oficiais. Vera estremeceu, imaginando que tipo de vias não oficiais Irene poderia usar. As pessoas por trás dela claramente não se coibiam de usar quaisquer métodos. Chegaram ao café 10 minutos antes da hora marcada. Era um pequeno estabelecimento numa zona antiga da cidade, longe dos centros de escritórios e das rotas turísticas. O local perfeito para um encontro que precisava de ser mantido em segredo. Espera aqui, disse André, parando o carro numa rua secundária atrás do café. Vou verificar se o Vitor já chegou. Ele saiu do carro e dirigiu-se à entrada do café. Vera ficou sentada, batendo nervosamente com os dedos no joelho. Dezenas de pensamentos rodavam na sua cabeça. E se o encontro com o jornalista fosse uma armadilha? E se o Vitor trabalhasse para as mesmas pessoas que Irene? E se... Os seus pensamentos foram interrompidos por André, que voltou 5 minutos depois. O Vitor está lá dentro, disse ele. Está tudo limpo. Nenhuma pessoa suspeita. Vamos. Entraram juntos no café. Àquela hora do dia, havia poucos clientes. Um par de homens idosos a jogar xadrez num canto, uma jovem com um portátil junto à janela e um homem de meia idade numa mesa no fundo da sala. Ele levantou a mão, cumprimentando André. É o Vitor, sussurrou André a Vera, e dirigiram-se à mesa. Vitor era um homem robusto, na casa dos 40, com olhos cinzentos atentos e cabelos escuros, com os primeiros fios brancos. Levantou-se quando eles se aproximaram e estendeu a mão, primeiro a André, depois a Vera. Prazer em conhecê-la, disse ele, apertando a mão de Vera. Sentaram-se à mesa. Vitor parecia calmo, mas nos seus olhos lia-se tensão. Então, disse ele, baixando a voz. O André mencionou que tem informações sérias. André acenou e tirou o disco externo do bolso. Aqui estão as provas das fraudes financeiras da empresa Northridge. Lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, uma falência iminente com retirada de ativos. Vitor assobiou. Acusações sérias. Tem documentos concretos que confirmem isso? Está tudo aqui, respondeu André. Relatórios financeiros, correspondência da administração da empresa, detalhes dos esquemas de retirada de fundos, tudo o que é necessário para uma investigação. Vitor pegou no disco e guardou-o no bolso interior do casaco. Vou analisar o material e entro em contato convosco. Se tudo se confirmar, publicaremos a investigação nos próximos dias. Não temos vários dias, contrapôs Vera. Estão a perseguir-nos, e assim que a Irene perceber que temos as provas, fará de tudo para nos parar. Vitor olhou atentamente para ela. Compreendo a vossa pressa, mas uma investigação jornalística leva tempo. Preciso de verificar todos os factos, encontrar confirmações de fontes independentes. Caso contrário, a reportagem não terá força. De quanto tempo precisa? Perguntou André. No mínimo 2 a 3 dias, se a informação for tão convincente como dizem. André e Vera trocaram um olhar. 3 dias era muito tempo. Demasiado tempo, dada a sua situação. Está bem, disse André finalmente. 3 dias, mas não mais. E precisamos de um lugar onde possamos esperar este tempo em segurança. Vitor ponderou. Tenho uma casa de campo fora da cidade. É um sítio sossegado, com poucos vizinhos. Ninguém vos procurará num lugar tão isolado.
Parece-me bem, acenou André. Como chegamos lá? Vitor tirou um bloco de notas, escreveu o endereço e desenhou um mapa aproximado. Fica a 2 horas de carro da cidade. A estrada não é das melhores, mas de carro chegam lá sem problemas. As chaves estão debaixo de uma pedra junto à varanda, a segunda à direita dos degraus. Ele arrancou a folha e entregou-a a André. Tenham cuidado. André guardou o papel no bolso. Obrigado, Vitor. Ficaremos à espera da tua chamada. Levantaram-se da mesa. Vitor apertou-lhes as mãos em despedida. Boa sorte, disse ele. E não se preocupem, a verdade acaba sempre por vir ao de cima. Saíram do café e voltaram rapidamente para o carro. Vera sentia-se um pouco mais calma depois do encontro com o jornalista. Pelo menos, agora tinham um plano e um lugar onde se podiam esconder. André ligou o carro e seguiram pela estrada que saía da cidade. Achas que podemos confiar nele? Perguntou Vera quando já estavam na autoestrada. André olhava atentamente para a estrada. Não temos escolha. Mas o Vitor é um homem honesto. As suas investigações já levaram a demissões de funcionários e à abertura de processos criminais. Se alguém nos pode ajudar, é ele. Vera acenou e recostou-se no assento. À sua frente tinham uma viagem de 2 horas por uma estrada desconhecida e 3 dias de espera numa casa de campo abandonada no meio da floresta. Não era a perspectiva mais animadora, mas ainda assim era melhor do que cair nas mãos de Irene e dos seus protetores. A propósito, disse Vera de repente, ando para te perguntar uma coisa. Aquela cigana no aeroporto. Como é que ela podia saber sobre nós? E que eu precisava de voltar ao escritório? André franziu o sobrolho. Que cigana? Vera contou-lhe sobre o estranho encontro no aeroporto, sobre como a jovem cigana se aproximou dela, lhe pegou na mão e a avisou do perigo, aconselhando-a a voltar ao escritório e a verificar o seu gabinete. Se não fosse por ela, eu teria entrado no avião e partido, concluiu Vera, e nunca teria descoberto as câmaras e os microfones no meu gabinete. André parecia perplexo. Não sei quem era nem como podia saber. Talvez uma coincidência? Ou... Ele hesitou. Ou o quê? Ou alguém queria que tu soubesses a verdade. Alguém que sabia dos planos da Irene, mas não te podia avisar diretamente. Vera ponderou. Quem poderia ser? Alguém do escritório. Alguém que estava a par das fraudes, mas que tinha medo de se opor abertamente a Irene. De qualquer forma, continuou André, funcionou. Tu voltaste, descobriste as câmaras e nós obtivemos as provas dos crimes da Irene. Talvez seja o destino? Vera não acreditava no destino, mas não podia negar que a cadeia de eventos que os levara até aquele momento era demasiado imprevisível para ser apenas uma coincidência. Continuaram a viagem em silêncio, cada um mergulhado nos seus próprios pensamentos. Pela janela, passavam florestas e campos. A estrada tornava-se cada vez mais estreita e sinuosa. 2 horas depois, como Vitor prometera, chegaram a uma pequena aldeia rodeada de verde. Acho que é aqui, disse André, consultando o mapa desenhado. Viraram para uma estrada de terra, percorreram mais alguns quilômetros e pararam em frente a uma casa de madeira, rodeada por uma vedação alta. Chegamos, anunciou André, desligando o motor. O nosso refúgio para os próximos 3 dias. Saíram do carro e aproximaram-se do portão. A fechadura era antiga, mas robusta. André abriu-a com a chave que encontraram debaixo da pedra, tal como Vitor dissera. A casa de campo era mais espaçosa do que parecia por fora. 2 quartos, uma sala com lareira, uma cozinha com um fogão antigo e um fogão moderno. Mobiliário antigo, mas limpo. Estantes com livros, até uma televisão. Embora André tenha avisado logo que, sem antena parabólica, dificilmente funcionaria. Nada mal, disse Vera, olhando em volta. Pelo menos não teremos de dormir no carro. André acenou e começou a verificar as provisões na cozinha. Nos armários encontraram conservas, cereais, massa, chá e café. O frigorífico estava vazio, o que não era de surpreender se Vitor não aparecia ali há muito tempo. Temos comida suficiente para alguns dias, disse ele. Mas a água teremos de ir buscar ao poço no quintal. Espero que não esteja seco. Vera aproximou-se da janela. Dava para ver a floresta, que chegava até a vedação da casa. Silêncio, calma, segurança. Pelo menos era o que parecia. O que vamos fazer durante estes 3 dias? Perguntou ela. André aproximou-se e ficou ao seu lado. Esperar e ter esperança de que o Vitor cumpra a sua palavra e publique a investigação o mais depressa possível. Vera acenou. Esperar era tudo o que lhes restava. Esperar e pensar no futuro, que agora parecia tão incerto. Os 3 dias na casa de campo de Vitor arrastaram-se dolorosamente. Sem internet, sem contato com o mundo exterior, sem notícias do que se passava na cidade, o tempo parecia ter parado.
Vera passava os dias a ler os livros que encontrou nas estantes ou a ajudar André nas tarefas domésticas. Organizaram a sua rotina, cozinhavam no fogão antigo, iam buscar água ao poço e, à noite, sentavam-se junto à lareira, a olhar para o fogo. Quase não falavam do passado, um tema demasiado doloroso. Em vez disso, discutiam planos para o futuro, embora ambos soubessem quão incerto este era. Se tudo correr bem, dizia André, se a investigação do Vitor levar à detenção da Irene e dos seus protetores, poderemos voltar, testemunhar em tribunal, ajudar na investigação. E depois? Perguntava Vera. O que acontecerá depois? André encolhia os ombros. Não sei. Tudo vai mudar. A Northrade será certamente fechada ou reorganizada. Teremos de procurar um novo emprego. Talvez noutra cidade. Vera pensava na sua carreira. 5 anos na Northrade. Um crescimento gradual de simples analista a chefe de departamento. E tudo isso riscado num único dia, por uma única decisão de fugir com o marido da chefe. Mas arrependia-se? Tinha valido a pena? Vera não sabia. Não conseguia avaliar as consequências das suas ações até que tudo terminasse, até estarem em segurança. No terceiro dia do seu isolamento, Vera acordou com o som de um carro a aproximar-se. Espreitou pela janela e viu um jipe velho a parar junto ao portão. Dele saiu Vitor. André! Chamou ela. O Vitor chegou. André saiu a correr da cozinha, a limpar as mãos a uma toalha. Foram juntos para a varanda, para receber o visitante. Vitor, não te esperávamos tão cedo. André apertou a mão do jornalista. Vitor parecia cansado, mas satisfeito. Tinha olheiras escuras debaixo dos olhos. A barba por fazer indicava que não dormia há vários dias. Tenho boas notícias, disse ele, entrando em casa. O material está pronto. Sai amanhã de manhã, em simultâneo na nossa publicação e em 3 grandes portais de notícias. Vera e André trocaram um olhar. O plano deles começava a funcionar. O que diz a reportagem? Perguntou Vera. Quando entraram na sala, Vitor sentou-se numa poltrona e esfregou o rosto com as mãos. Tudo. O esquema completo de lavagem de dinheiro através da Northrade. Nomes, datas, valores. Provas de que Irene Costa agia sob as ordens de altos funcionários. Detalhes da falência iminente da empresa, com retirada de ativos. Ele tirou um portátil da mala e abriu-o. Vejam, disse ele, virando o ecrã para eles. O rascunho do artigo. Vera e André debruçaram-se sobre o portátil, a ler a reportagem. Era uma investigação em grande escala, detalhada e convincente. Vitor não só usara os documentos que eles lhe forneceram, como também encontrara confirmações adicionais de outras fontes. Isto é impressionante, disse André quando terminaram a leitura. Fizeste um trabalho enorme em tão pouco tempo. Vitor sorriu fracamente. 3 dias sem dormir, dezenas de chamadas e reuniões, mas valeu a pena. A reportagem é uma bomba. Após a sua publicação vai começar uma investigação e a Irene e os seus protetores não se vão conseguir safar. E nós? Perguntou Vera. Menciono-vos no artigo apenas como fontes anônimas, respondeu Vitor. Os vossos nomes não aparecem, mas ele hesitou. Após a publicação, terão de qualquer forma de testemunhar perante os investigadores. Os vossos testemunhos serão cruciais para o caso. André acenou. Estamos preparados para isso. O importante é que a verdade seja conhecida. Vitor fechou o portátil e olhou para eles com seriedade. Há mais uma coisa que precisam de saber. A Irene desapareceu. O que queres dizer com desapareceu? Perguntou André. Deixou o país há 2 dias. Segundo as minhas fontes, partiu no avião privado em direção a um dos países que não tem acordo de extradição. Aparentemente, sentiu o perigo e decidiu não arriscar. Vera e André trocaram novamente um olhar. Isto mudava a situação. Se Irene tinha fugido, o perigo imediato para eles tinha passado. E os seus protetores? Perguntou Vera cautelosamente. Eles ainda estão aqui, respondeu Vitor, e não sabem da publicação iminente. Amanhã terão uma surpresa desagradável. Ele levantou-se da poltrona. Vim avisar-vos e dizer que amanhã, após a publicação da reportagem, representantes da Polícia Judiciária virão buscar-vos. Eles recolherão os vossos depoimentos oficiais e garantirão a vossa proteção, se necessário. Obrigado, Vitor. André estendeu-lhe a mão. Estás a arriscar tanto como nós. O jornalista apertou-lhe a mão. É o meu trabalho. Revelar a verdade, por mais desagradável que seja. Despediu-se deles e partiu, deixando Vera e André a sós com os seus pensamentos e expectativas. Amanhã tudo vai mudar, disse Vera em voz baixa, olhando pela janela para o carro de Vitor que se afastava. Nada voltará a ser como antes. André aproximou-se e pegou-lhe delicadamente na mão. É para melhor, Vera. Estamos a fazer a coisa certa.
a impedir crimes, a salvar a empresa, a proteger pessoas que poderiam ser prejudicadas pelas fraudes da Irene. Vera olhou para ele. Naquele momento, quase acreditava nele. Quase acreditava que tudo o que ele fazia era por justiça, e não por outros motivos ocultos. Eu sei, disse ela. É só que é tudo tão repentino. Há uma semana, eu era uma analista financeira normal, a preparar-me para as férias. E agora? Agora és uma heroína, disse André suavemente. Uma pessoa que não teve medo de se opor ao sistema, à corrupção e ao crime. Vera sorriu amargamente. Heroína, eu só queria ser feliz contigo e acabei envolvida numa história de fraudes financeiras, fuga e investigação. André baixou a cabeça. Desculpa, disse ele em voz baixa. Eu não devia ter te envolvido nisto tudo. Não devia ter usado os teus sentimentos. Mas usaste, interrompeu Vera. E agora estamos aqui, à espera que amanhã saia um artigo que mudará as nossas vidas para sempre. Ela soltou a sua mão da dele e foi para a janela. Não vamos falar sobre isso agora, disse ela. Temos mais uma noite antes. Antes de tudo o que vai acontecer amanhã. Vamos apenas jantar, sentar-nos junto à lareira, como pessoas normais, sem conversas sobre crimes, investigações e o futuro. André acenou, aceitando a sua sugestão. Passaram a noite quase como nos dias anteriores. Prepararam o jantar, conversaram sobre os livros que tinham lido, sentaram-se junto à lareira, a olhar para o fogo. Mas havia uma tensão no ar, uma expectativa das mudanças que se avizinhavam. Quando se deitaram, em quartos separados, Vera demorou muito tempo a adormecer. Os pensamentos rodavam na sua cabeça, memórias dos últimos dias, ansiedade sobre o futuro. O que aconteceria amanhã? Como é que a vida deles mudaria após a publicação do artigo? Conseguiria ela, algum dia, voltar a uma vida normal? Com estes pensamentos, acabou por cair num sono agitado. A manhã começou com um som abrupto. Alguém estava a bater com força na porta da casa. Vera saltou da cama. O coração batia-lhe descontroladamente. Quem poderia ser? Os investigadores de que Vitor falara, ou os homens de Irene, que os tinham encontrado afinal. Ela espreitou pela janela e viu vários carros da polícia junto ao portão. Perto da varanda, estavam homens de uniforme e a paisana. André! Chamou ela. É a polícia! André saiu a correr do seu quarto, a vestir a camisa à pressa. Já? Olhou para o relógio. São apenas 8 da manhã. O Vitor disse que o artigo sairia de manhã, mas não pensei que a reação fosse tão rápida. Abram, polícia! Ouviu-se novamente a voz do lado de fora da porta. André aproximou-se da porta. Quem é? Perguntou ele. Polícia Judiciária. Abram a porta imediatamente. André olhou para Vera e sussurrou. Parece que o artigo já saiu. Prepara-te para o interrogatório. Ele abriu a porta. À entrada estava um homem de fato austero, e atrás dele vários policiais. André Costa? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Está detido por suspeita de fraude qualificada, disse o homem em tom oficial, mostrando a sua identificação. Sou o inspetor Cardoso, responsável pelo caso de fraude financeira na empresa Northtrade. 2 policiais entraram em casa e agarraram André pelos braços. Esperem. Vera deu um passo à frente. Deve haver um engano. O André não é um criminoso. Ele ajudou a desvendar as fraudes de Irene Costa. O inspetor Cardoso virou-se para ela. Vera Soares? Sim, sou eu. Também está detida pela mesma suspeita. Peço-lhe que nos acompanhe. Temos um mandado para a sua detenção. Vera ficou paralisada. Um mandado. Mas por quê? Nós entregamos as provas. Colaboramos com um jornalista. Com que jornalista? Perguntou Cardoso, erguendo uma sobrancelha. Vitor Gomes, de uma publicação independente. Ele devia ter publicado um artigo hoje de manhã. Cardoso abanou a cabeça. Não há nenhum artigo, cidadã Soares, e nenhum jornalista chamado Vitor Gomes nas publicações que conhecemos. Vera sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Virou-se para André, à procura de apoio ou de uma explicação, mas viu no rosto dele a mesma perplexidade e incompreensão. Mas ele esteve aqui ontem. Mostrou-nos o artigo no portátil, exclamou Vera. Vamos esclarecer todos os detalhes na esquadra, disse Cardoso com firmeza. Agora, peço-vos que se preparem. Tem 5 minutos. Vera voltou lentamente para o quarto. As mãos tremiam-lhe, os pensamentos estavam confusos. O que se estava a passar? Onde estava o artigo? Onde estava o Vitor? Teriam sido enganados? Vestiu-se rapidamente e foi para a sala.
André já tinha sido levado para a rua e estava a ser colocado num dos carros da polícia. O seu rosto estava pálido, os olhos confusos. Vera, não percebo o que se está a passar, gritou ele quando a viu. Eu confiei no Vitor. Ele prometeu ajudar. Os policiais meteram-no no carro e fecharam a porta. O inspetor Cardoso aproximou-se de Vera. Também é a sua vez, disse ele. Irá no outro carro. Vera acenou, ainda sem acreditar na realidade do que estava aqui a acontecer. Parecia-lhe que tinha caído num pesadelo, do qual estava prestes a acordar. Colocaram-na no outro carro da polícia, e a comitiva arrancou. Vera olhava pela janela para a casa que se afastava, para a floresta, para o céu azul. Tudo parecia tão normal, tão comum, e no entanto a sua vida tinha acabado de se estilhaçar. 2 horas depois, chegaram à cidade e pararam em frente ao edifício da polícia judiciária. Levaram Vera para dentro, por longos corredores, e conduziram-na a uma sala de interrogatórios. Uma pequena sala com uma mesa, 3 cadeiras e uma câmara de videovigilância num canto. Sente-se, disse Cardoso, apontando para uma cadeira. Vamos começar o interrogatório. Vera sentou-se, sentindo-se completamente vazia. Tudo o que estava a acontecer parecia irreal, como se estivesse a observar os acontecimentos de fora. Onde está o André? Perguntou ela. Está a ser interrogado na sala ao lado, respondeu Cardoso. Não se preocupe, está tudo bem com ele. Ele tirou uma pasta com documentos e abriu-a. Vera Alexandra Soares, analista financeira da empresa Nortrade, começou ele. É suspeita de participação num esquema de desvio de ativos da empresa e preparação para a sua falência premeditada, em conjunto com André Costa. O que tem a dizer em sua defesa? Vera respirou fundo. Não é verdade, disse ela com firmeza. Não participei em nenhuma fraude. Pelo contrário, eu e o André descobrimos este esquema e tentamos denunciá-lo. Ela contou ao inspetor tudo desde o início. A sua relação com André, como Irene instalou câmaras e microfones no seu gabinete, como encontraram os documentos no computador de Irene, o encontro com Vitor e a sua promessa de publicar a investigação. Cardoso ouviu atentamente, a tirar notas. Quando Vera terminou, ele recostou-se na cadeira e olhou para ela pensativamente. Versão interessante, disse ele. Mas nós temos outra informação. Segundo os nossos dados, foram precisamente a senhora e André Costa que prepararam a falência da empresa. A senhora trabalhava com os documentos, tinha acesso aos relatórios financeiros, e o André, como marido da diretora-geral, podia obter qualquer informação e assinar quaisquer papéis. Não é verdade, exclamou Vera. Foi o contrário. Foi a Irene que organizou o esquema de lavagem de dinheiro e preparava a falência. Nós temos provas. Que provas? Perguntou Cardoso. Os documentos que copiamos do computador da Irene estão num disco externo que entregamos ao Vitor. O jornalista que não existe, completou Cardoso. Vera calou-se, percebendo o absurdo da situação. Se Vitor não era jornalista, quem era ele? E onde estavam agora as provas que lhe entregaram? Não percebo, disse ela, em voz baixa. Nós confiamos nele. Ele prometeu ajudar. Cardoso suspirou. Irene Costa apresentou uma queixa pelo desaparecimento de documentos comerciais importantes há 3 dias. Ela afirma que a senhora e o André os roubaram com o objetivo de chantagem e fraude. Tendo em conta a sua relação pessoal com o marido dela, o motivo parece bastante óbvio. Vera sentiu uma onda de raiva e desespero a crescer no peito. É mentira. A Irene armou tudo. Ela sabia da nossa relação desde o início, vigiou-nos, gravou-nos e depois usou isso como cobertura para os seus próprios crimes. Onde estão as provas? Perguntou Cardoso calmamente. No disco que entregamos ao Vitor, que não existe, concluiu Cardoso. Vera baixou a cabeça. A situação parecia sem saída. Sem provas, sem testemunhas, sem artigo. Apenas a sua palavra contra a de Irene. E era óbvio em quem acreditariam mais. Quero um advogado, disse ela finalmente. Cardoso acenou. É o seu direito. Fornecer-lhe-emos um defensor público, se não tiver o seu próprio. Ele levantou-se da mesa. O interrogatório terminou. Será conduzida a uma cela de detenção provisória. A audiência para a aplicação de medidas de coação será amanhã. Vera ficou sentada, incapaz de acreditar que tudo aquilo lhe estava a acontecer. Como puderam cometer um erro tão grande? Como puderam confiar num estranho, sem verificar a sua identidade, sem se certificarem da sua fiabilidade? Um polícia conduziu-a a uma cela. Uma pequena sala com um beliche de ferro, uma mesa e uma sanita num canto. A porta fechou-se com um rangido atrás dela e Vera ficou sozinha. Sentou-se no beliche com a cabeça entre as mãos. Tudo se desmoronara.
O plano deles falhara. Agora enfrentavam acusações de crimes financeiros graves, enquanto a verdadeira criminosa, Irene, ficava impune. Como pudemos ser tão ingênuos, pensava Vera, lembrando-se do encontro com Victor, dos seus discursos confiantes, da sua promessa de ajudar. Quem era ele na realidade? Um homem de Irene, um vigarista independente que decidiu aproveitar-se da situação, ou apenas um sonhador que se imaginava um grande investigador? Independentemente da resposta, o resultado era o mesmo. Eles estavam numa armadilha, e as provas tinham desaparecido. Vera não sabia quanto tempo passara na cela, mergulhada em pensamentos assombrios. O som da porta a abrir-se tirou-a do seu torpor. À entrada estava um polícia. Soares, tem um advogado, disse ele. Vera levantou a cabeça, surpreendida. Ainda não tivera tempo de contactar um advogado. Talvez fosse o defensor público? Conduziram-na a uma sala de visitas para advogados, uma pequena sala com uma mesa e duas cadeiras. À mesa estava sentada uma mulher de meia idade, de fato austero, com óculos e uma pasta de documentos à sua frente. Bom dia, Vera Alexandra, disse a mulher, quando o polícia saiu e fechou a porta. Chamo-me Helena Pereira. Sou a sua advogada. Mas eu não... começou Vera. Eu sei, interrompeu a Helena Pereira. Fui contratada por Victor Gomes. Vera gelou, sem acreditar nos seus ouvidos. Victor, mas o inspetor disse que ele não existe. Porque Victor Gomes não é o seu nome verdadeiro, disse a advogada em voz baixa. O seu nome verdadeiro é Victor Magalhães. Ele é um agente do Serviço de Informações de Segurança. E nos últimos 2 anos ele liderou uma investigação sobre Irene Costa e os seus protetores. Vera olhava para a advogada, incapaz de acreditar no que ouvia. Victor, um agente do CIES. Todo este tempo, ele estava a conduzir a sua própria investigação. Não percebo, disse ela finalmente. Se ele é do SS, por que fomos detidos? Por que não nos ajudou? Helena Pereira tirou documentos da pasta e espalhou-os sobre a mesa. Não é assim tão simples, Vera Alexandra. O caso de Irene Costa faz parte de uma investigação em larga escala sobre um grupo de altos funcionários e empresários. A operação foi preparada durante mais de 1 ano, e a senhora e o André acabaram inesperadamente no centro dela. Então, nós estragamos tudo? Perguntou Vera com amargura. Não, abanou a advogada a cabeça. Pelo contrário, aceleraram os acontecimentos. O Victor planeava apanhar a Irene em flagrante delito ao tentar retirar os ativos, mas quando encontraram os documentos no computador dela, ela sentiu o perigo e acelerou os seus planos. Tivemos de agir mais depressa. Mas por que ele não nos disse a verdade? Por que se fingiu de jornalista? Primeiro, ele não tinha o direito de revelar a sua identidade. Segundo, ele não tinha a certeza sobre vós. Não sabia até que ponto estavam envolvidos no esquema. Só depois de analisar os documentos que lhes entregaram, é que percebeu que eram de facto vítimas, e não cúmplices. Vera ponderou, lembrando-se do encontro com Victor, das suas perguntas, do seu olhar atento. Agora, muitas coisas faziam sentido. Mas por que fomos detidos? Perguntou ela novamente. E onde está o André? O que lhe aconteceu? A detenção foi necessária para a vossa própria segurança, respondeu Helena Pereira. Depois de Irene saber do desaparecimento dos documentos, contratou pessoas para vos encontrar. Aqui, sob custódia, estão seguros. E o André está neste momento a prestar declarações aos investigadores do CIS. Tá tudo bem com ele. E o disco com as provas? Está com o Victor. Os documentos estão a ser analisados por especialistas e já formam a base do processo contra a Irene e os seus protetores. Vera sentiu a tensão dos últimos dias a começar a dissipar-se. Nem tudo estava perdido. O plano deles funcionara, embora não da forma que esperavam. O que vai acontecer agora? Perguntou ela. Conosco, com o caso? Helena Pereira sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Convosco, tudo ficará bem. As acusações serão retiradas assim que o Victor apresentar todas as provas e as suas recomendações. E a Irene? Ela fez uma pausa. A Irene já foi detida. O quê? Vera inclinou-se para a frente. Mas o inspetor disse que ela tinha saído do país. Isso fazia parte da operação, explicou a advogada. A Irene tentou mesmo fugir, mas foi detida no aeroporto do Dubai, a pedido dos nossos serviços secretos. A questão da sua extradição está a ser resolvida agora, e os seus protetores já estão sob investigação aqui, em Portugal. Vera recostou-se na cadeira, a processá-la a informação. Tudo aquilo soava como um enredo de um filme de espionagem, e não como a vida real. Quando seremos libertados? Perguntou ela. Amanhã,
Após a retirada formal das acusações, respondeu Helena Pereira. Mas terão de permanecer na cidade e estar disponíveis para a investigação. Os vossos testemunhos serão cruciais para o caso. Ela juntou os documentos de volta na pasta. Tenho mais uma pergunta, disse Vera, lembrando-se do estranho encontro no aeroporto. A cigana, que se aproximou de mim e me avisou do perigo. Quem era ela? Também fazia parte da operação? Helena Pereira franziu o sobrolho. A cigana? Não sei de nenhuma cigana. Isso não fazia parte da operação, tanto quanto sei. Vera acenou. Então, afinal, fora uma coincidência ou a intervenção pessoal de alguém de quem nem o CS sabia. Obrigada, disse ela à advogada, pela informação e pela ajuda. Não tem de quê, respondeu Helena Pereira, levantando-se. Estou a fazer o meu trabalho. E, entre nós, ela baixou a voz. Agiram com muita coragem. Nem toda a gente se atreve a enfrentar um sistema como o que a Irene e os seus protetores criaram. Ela despediu-se e saiu, deixando Vera com novos pensamentos e uma sensação de alívio. Talvez tudo acabasse por correr bem. Talvez a verdade acabasse por prevalecer. Vera passou a noite na cela, mas já não em desespero, e sim em expectativa. De manhã vieram buscá-la e levaram-na ao gabinete do inspetor Cardoso. Já lá estava André, um pouco mais magro, com a barba por fazer, mas com um olhar límpido e um sorriso. Vera. Ele deu um passo na sua direção, mas parou, sem se atrever a abraçá-la. Estás bem? Sim, acenou ela. A advogada veio ter comigo e explicou-me a situação. Cardoso, que observava o encontro deles, tossiu para chamar a atenção. Então, disse ele em tom oficial, tendo em conta as novas circunstâncias e as provas fornecidas pelo Serviço de Informações de Segurança, as acusações contra vós ambos são retiradas. Estão livres, mas devem permanecer na cidade até o final da investigação e do julgamento. Ele estendeu-lhes uns documentos. Assinem aqui. É a confirmação de que foram informados da decisão e se comprometem a não sair da cidade. Vera e André assinaram os papéis. Podem levantar os vossos pertences na recepção, acrescentou Cardoso. E, já agora, há uma pessoa à vossa espera, na entrada. Apresentou-se como Vitor Magalhães. Saindo do gabinete do inspetor, viram de facto Vitor, ou agora Magalhães. Parecia completamente diferente do que no encontro anterior, de fato austero, bem barbeado, com o olhar confiante e calmo de um profissional. Vera, André, acenou ele. Fico contente por vos ver em liberdade. Peço desculpa pela conspiração necessária e pelo incômodo temporário. Incômodo? Vera não conseguiu conter a sua indignação. Chama a uma detenção e a uma noite numa cela de incômodo? Vitor olhou para ela com compreensão. Eu sei, não foi fácil. Mas, acreditem, era a única forma de garantir a vossa segurança e de preservar a operação. Se a Irene soubesse que estavam a colaborar conosco, as consequências poderiam ter sido muito mais graves do que uma noite numa cela. Vera queria protestar, mas percebia que ele tinha razão. Irene não pararia perante nada para se proteger a si e aos seus protetores. E agora? Perguntou André. O Cardoso disse que temos de ficar na cidade. Sim, até o final da investigação, confirmou Vitor. Mas isso não significa que tenham de ficar fechados. Podem voltar à vossa vida normal. Só que, ele fez uma pausa. A Nortrade já não será a mesma. A empresa está sob gestão externa. Está a decorrer uma auditoria. Muitos funcionários serão interrogados. E nós? Perguntou Vera. O que será de nós? São testemunhas-chave, respondeu Vitor. Os vossos depoimentos terão um papel decisivo no julgamento, mas isso não significa que tenham de pôr a vida em pausa. Pelo contrário, quanto mais depressa voltarem à vida normal, melhor. Ele tirou um cartão de visita do bolso e entregou-o a Vera. O meu número de telemóvel verdadeiro. Se surgirem problemas ou perguntas, liguem a qualquer hora. Vera pegou no cartão. Nele estava escrito de forma concisa: Vitor Magalhães, Departamento de Segurança Econômica. Obrigada, disse ela, guardando o cartão na mala. E mais uma coisa, acrescentou Vitor. Os materiais que nos forneceram revelaram-se muito valiosos, muito mais do que poderiam imaginar. Permitiram não só desvendar o esquema na Nortrade, mas também chegar a toda uma rede de empresas semelhantes, através das quais se lavavam milhares de milhões de euros. Prestaram um grande serviço ao país. André e Vera trocaram um olhar. A ideia de que as suas ações tinham tido consequências tão vastas era simultaneamente assustadora e inspiradora. Nós só queríamos a verdade, disse Vera em voz baixa.
E graças a vós a verdade prevaleceu, acenou Vitor. Agora, se não tiverem mais perguntas, tenho de ir. O trabalho não espera. Ele apertou-lhes as mãos e foi-se embora, deixando-os a sós na entrada da polícia judiciária. E agora? Perguntou André, olhando para Vera. Ela ponderou. Tudo o que acontecera nos últimos dias tinha mudado completamente a sua vida. O trabalho na Northrade ficara no passado. A relação com André, uma questão complicada. Não sei, respondeu Vera honestamente. Preciso de tempo para processar tudo, para perceber o que fazer a seguir. André acenou, compreendendo os seus sentimentos. Tenho uma sugestão, disse ele. Vamos começar por pouco. Vamos simplesmente a um sítio qualquer comer. Estou a morrer de fome e tenho a certeza que tu também. Vera sorriu. Esta abordagem simples e humana à situação era exatamente o que ela precisava naquele momento. Não planos e decisões globais, mas algo simples e compreensível. Parece-me ótimo, disse ela. Conheço um bom café aqui perto. Levantaram os seus pertences na recepção e saíram do edifício. O dia estava claro e quente, como se a própria natureza se alegrasse com a sua libertação. Caminhavam pela rua, falando de coisas simples, do tempo, da cidade, de como o centro tinha mudado nos últimos anos, evitando temas complicados e perguntas dolorosas. No café, pediram o almoço e finalmente relaxaram. A comida era simples, mas parecia incrivelmente saborosa depois de tudo o que tinham passado. Sabes, disse André quando terminaram de comer, preciso de te dizer uma coisa. Algo que escondi este tempo todo. Vera ficou tensa. Outro segredo? Outro golpe? O que exatamente? André respirou fundo. Lembraste da cigana no aeroporto? Aquela que te avisou do perigo e te aconselhou a voltar ao escritório? Claro, acenou Vera. Se não fosse ela, eu teria partido e nunca saberia a verdade. Não foi um encontro casual, disse André em voz baixa. Fui eu que a contratei. Ou melhor, não exatamente uma cigana, mas uma atriz. Eu sabia que a Irene estava a planear algo sério, mas não te podia avisar diretamente. Ela vigiava todos os meus passos, por isso inventei esta maneira. Vera olhou para ele, sem acreditar nos seus ouvidos. Tu planeaste isso? Toda aquela história com a cigana? André acenou. Eu tinha medo por ti, Vera. Tinha medo que a Irene te usasse e te incriminasse. Ela já o tinha feito antes com outras mulheres. Então é verdade? Perguntou Vera em voz baixa. O que ela disse sobre os teus casos passados com as funcionárias dela? André baixou os olhos. Parcialmente. Houve uma mulher, há 2 anos, a secretária da Irene. Mas eu não tive um caso com ela. Foi ela que veio ter comigo e me disse que tinha encontrado documentos estranhos no computador da Irene. Uma semana depois, foi despedida por incompetência profissional e 1 mês mais tarde, teve um acidente. Desde então, comecei a suspeitar que a Irene estava envolvida em algo sério e perigoso. Vera ficou em silêncio, a processar a informação. Aquilo explicava muita coisa. Por que André fora tão cauteloso, por que insistira na conspiração, por que tivera medo de se opor abertamente a Irene. E a nossa relação? Perguntou ela finalmente. Também fazia parte do plano? André abanou a cabeça. Não. Eu apaixonei-me mesmo por ti, Vera. Sim, aproximei-me de ti para verificar se sabias algo sobre as fraudes da Irene. Mas o que aconteceu depois foi real. Juro-te. Vera olhava nos olhos dele, tentando discernir a verdade. Ele parecia sincero, mas não parecera igualmente sincero quando lhe falara do seu amor antes? Quando planeava as férias com ela, quando lhe prometia um futuro juntos? Não sei o que dizer, confessou ela. Aconteceu demasiada coisa, demasiada mentira e manipulação. Eu compreendo, acenou André. E não te peço que tomes uma decisão já. Apenas dá-nos uma oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar, sem mentiras nem segredos. Vera ponderou. Seria possível? Seria possível esquecer tudo o que acontecera e começar do zero? Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para pensar em tudo e decidir o que quero da vida. De nós. André acenou, aceitando a sua decisão. Claro, esperarei o tempo que for preciso. Saíram do café e pararam na rua. Estava a anoitecer, a cidade começava a acender as luzes. Para onde agora? Perguntou André. Tens onde ficar? Vera ponderou. O seu apartamento. Os homens de Irene certamente lá tinham estado. Voltar para lá agora era assustador. Não sei, confessou ela. O meu apartamento... Compreendo, disse André. Ouve, tenho aí uma proposta.
Tenho um pequeno apartamento noutra zona da cidade. A Irene não sabe dele. Comprei-o há 1 ano com dinheiro que ela não controlava. Podes ficar lá até decidires o que fazer. E eu arranjo um quarto de hotel ou fico em casa de amigos. Não é problema. Vera hesitou. Aceitar a sua ajuda significava tornar-se novamente dependente dele. Mas, por outro lado, ela precisava mesmo de um lugar seguro para passar este período difícil. Está bem, concordou ela finalmente. Mas só temporariamente, até eu encontrar outra solução. André acenou, sem esconder o alívio. Claro, é apenas uma solução temporária. Ele chamou um táxi e foram para um bairro residencial tranquilo nos arredores da cidade. O apartamento de André era pequeno, mas acolhedor, um T1 com mobiliário moderno e tudo o que era necessário para viver. Instala-te, disse ele, entregando-lhe as chaves. Deve haver comida no frigorífico. Estive aqui há 1 semana. Eu vou-me embora, encontrar um sítio para passar a noite. Vera pegou nas chaves, sentindo uma estranha mistura de gratidão e constrangimento. Obrigada, disse ela, por tudo. E desculpa por ter duvidado de ti. André sorriu. Não peças desculpa. Tinhas todo o direito. Vou dar-te tempo e espaço para organizares os teus sentimentos. E depois decidimos o que fazer. Ele partiu e Vera ficou sozinha no apartamento desconhecido. Tomou um duche, encontrou uma t-shirt limpa de André no armário, que usou como camisa de noite, e deitou-se. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu uma relativa segurança e tranquilidade. Ao adormecer, Vera pensava no futuro, no que a esperava depois de tudo o que acontecera, se seria possível restaurar a confiança e começar uma nova vida. Com André ou sem ele, passaram-se 3 meses. A vida estava gradualmente a voltar ao normal, embora de uma forma muito diferente do que Vera poderia ter imaginado há 6 meses. A Northtrade foi reorganizada sob o controle de uma administração temporária. A maioria dos diretores foi despedida. Alguns foram detidos como cúmplices de Irene. Os funcionários de base não envolvidos nas fraudes mantiveram seus empregos, mas a empresa já não era a mesma. O caso de Irene Costa ganhou grande notoriedade. Ela foi extraditada de Zurique e encontrava-se agora em prisão preventiva, à espera de julgamento. Juntamente com ela, estavam sob investigação vários altos funcionários e empresários, cujos nomes antes não saíam das primeiras páginas dos jornais de negócios. O esquema de lavagem de dinheiro que eles construíram revelou-se muito mais vasto do que se poderia supor. Vera não voltou para a Northtrade. Em vez disso, aceitou uma proposta de emprego numa grande empresa de auditoria. A sua experiência e participação na denúncia de fraudes financeiras fizeram dela uma funcionária valiosa. Claro que também houve dificuldades. Alguns colegas olhavam-na com desconfiança, outros com curiosidade excessiva. Mas, no geral, Vera estava satisfeita com o seu novo trabalho. Ela e André viam-se regularmente, mas não retomaram a relação. Havia demasiadas coisas por dizer e demasiada dor entre eles. Era demasiado difícil separar a verdade da mentira, os sentimentos sinceros da manipulação. Vera não conseguia voltar a confiar nele plenamente, e André compreendia isso e não a pressionava. Após o divórcio de Irene, um processo que decorreu em paralelo com o processo criminal, André decidiu começar do zero. Vendeu os bens que não foram arrestados no âmbito da investigação e abriu uma pequena empresa de consultoria. A ironia era que agora ele prestava consultoria a empresas sobre segurança econômica e combate à fraude corporativa. Vitor Magalhães ligava-lhes ocasionalmente para saber como estavam e mantinha-os a par do desenvolvimento do caso. Graças às provas que eles forneceram e aos testemunhos de outras testemunhas, o caso era praticamente sem esperança para os arguidos. Enfrentavam longas penas de prisão e o confisco de bens. Naquele dia quente de setembro, Vera estava sentada num café, à espera de André. Tinham combinado encontrar-se para discutir a próxima sessão do julgamento, na qual ambos teriam de testemunhar. André apareceu pontualmente à hora marcada. Tinha bom aspecto, em forma, confiante, com um leve bronzeado de uma recente viagem ao sul. Olá, disse ele, sentando-se à frente de Vera. Como estás? Normal, respondeu ela. Um pouco nervosa com o julgamento, mas no geral tudo bem. Não te preocupes, tranquilizou a André. Vamos apenas contar o que sabemos. O caso está praticamente encerrado. A Irene e os outros já se declararam culpados e aceitaram um acordo com o Ministério Público. Vera acenou. Sabia disso através de Vitor, mas ainda assim estava nervosa. A exposição pública em tribunal, recontar toda aquela história perante dezenas de pessoas, não era fácil. A propósito, disse André, recebi uma proposta interessante. Convidaram-me para ser consultor numa empresa internacional especializada na detecção de fraudes financeiras.
Um contrato de 1 ano, a trabalhar na Europa. Parabéns, disse Vera sinceramente. É uma excelente oportunidade. Aceitaste? Ainda estou a pensar, respondeu André. Significa mudar-me para outro país, começar do zero. Não sei se estou pronto para tais mudanças. Vera compreendia as suas dúvidas. Depois de tudo o que acontecera, começar uma nova vida num novo lugar seria um passo lógico, mas deixar tudo o que era familiar e conhecido, partir para o desconhecido, exigia coragem. E tu? Perguntou André. Tens planos para o futuro? Vera ponderou. Nos últimos meses viveram um dia de cada vez, sem fazer planos a longo prazo. Trabalho, casa, encontros raros com amigos. A sua vida era calma, mas de alguma forma incompleta. Não sei, respondeu ela honestamente. Gosto do meu trabalho, mas falta qualquer coisa. Talvez mudança, talvez novos objetivos. André olhava atentamente para ela. Sabes, disse ele após uma pausa. Eu poderia recomendar-te a essa empresa internacional. Eles não procuram apenas consultores, mas também analistas financeiros com experiência em auditoria. A tua candidatura seria ideal. Vera ergueu as sobrancelhas, surpreendida. Estás a propor que eu vá contigo para a Europa? Não exatamente, abanou André a cabeça. Estou a propor que consideres uma boa oportunidade de carreira. Se vamos juntos ou separados, isso é outra questão. Vera olhava para ele, tentando decifrar os seus próprios sentimentos. Uma parte dela ainda amava André, apesar de todas as complicações e enganos. Outra parte tinha medo de confiar nele novamente, medo de repetir os erros do passado. Vou pensar, disse ela finalmente. É uma decisão séria. Não se pode tomar de ânimo leve. André acenou, compreendendo a sua cautela. Claro. Tens até o final do mês para decidir. Posso enviar o teu currículo e depois a decisão é tua. Continuaram a conversa, discutindo o julgamento iminente e outros temas. Depois do café, André acompanhou Vera à casa. Ela finalmente decidira voltar ao seu apartamento, depois de Vitor lhe ter garantido que o perigo passara. Obrigado pelo encontro, disse André, parando à porta do prédio. E pensa na proposta. É realmente uma boa oportunidade, independentemente de nós. Vera acenou. Vou pensar. A sério. E obrigada por teres sugerido. Despediram-se e Vera subiu para o seu apartamento. Sentada no sofá, ponderou sobre a proposta de André. Mudar-se para a Europa, um novo emprego, uma nova vida. Era tentador, especialmente agora, que tantas memórias e associações a ligavam a esta cidade, a Northrade, a história de engano e traição. Mas estaria ela pronta para trabalhar novamente ao lado de André, para o ver todos os dias, para colaborar com ele? E mais importante, estaria ela pronta para confiar nele novamente? Vera foi até a janela e olhou para a cidade banhada no ouro do outono. Tanta coisa acontecera no último meio-ano, tantos choques, descobertas, mudanças. Ela já não era a Vera ingênua que se preparava para ir de férias com o marido da chefe. Tornara-se mais forte, mais sábia, mais cautelosa. Talvez por isso, agora pudesse tomar uma decisão baseada não em emoções, mas num cálculo frio e no autoconhecimento. Vera pegou no telemóvel e marcou o número de André. Estive a pensar, disse ela quando ele atendeu. Gostaria de saber mais sobre essa empresa e as oportunidades lá. Podes enviar-lhes o meu currículo? Claro, ouvia-se um sorriso na voz de André. Faço-o ainda hoje. Mas, acrescentou Vera, isso não significa que vamos voltar a ficar juntos. Ainda não tenho a certeza sobre isso. Eu compreendo, respondeu André. E respeito a tua decisão. O que quer que escolhas, eu apoiar-te-ei. Despediram-se, e Vera pousou o telemóvel. Sentia uma estranha calma e confiança. Pela primeira vez em muito tempo, olhava para o futuro com esperança, e não com medo. A vida continuava, apesar de todos os choques e desilusões. E quem sabe, talvez a nova página desta vida se revelasse mais brilhante e feliz que a anterior. Talvez todas estas provações fossem necessárias precisamente para a levar à verdadeira felicidade. Vera sorriu e abriu a janela, deixando entrar no apartamento o ar fresco do outono e os sons da cidade. Ela estava pronta para novos começos, para novos desafios, pronta para continuar a escrever a sua história. Já sem mentiras e manipulações. A sua própria história, onde era ela quem decidia o que fazer e em quem confiar. E embora esta história estivesse apenas a começar, Vera sentia que seria muito mais feliz que a anterior, porque agora sabia o preço da verdade e acreditava em si mesma mais do que nunca.